Seja bem-vindo ao nosso canal e estamos estudando a revista Palavra e Vida nesse segundo trimestre com o título Vocacionado para uma Nobre Missão, Ser e Fazer Discípulo. Revista essa de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Você é sempre bem-vindo aqui conosco, venha estudar conosco e participe sempre conosco aqui nesse canal. Irmãos, nós vamos estudarmos essa semana a lição número 9, a nona lição. Os planos de Deus são perfeitos. Quem é autor da revista é o pastor Adonias Júnior, pastor lá da Igreja Batista em Campos, graduado em Administração, Teologia e Administração, Liderança Avançada. A biografia dele está no primeiro vídeo. Se você tiver curiosidade, também pode acessar lá o primeiro vídeo desse trimestre, né? Então nós estaremos estudando a lição número 9, né? Que é exatamente os planos de Deus são perfeitos. Quero estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui fazendo mais esse vídeo, né? Que Deus possa estar nos abençoando, auxiliando e nos capacitando sempre. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer este vídeo, né? Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, poderosamente na Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Então, irmão, nós vamos agora para a leitura, né? A leitura do texto base que vai dar o norte aqui para o estudo dessa semana. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto base é em Jeremias 29, capítulo 29, de 1 a 14, né? Porque eu quero que os irmãos tenham entendimento. Jeremias, né? Jeremias 29, de 1 a 14. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: e essa é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, né? É isso mesmo, o texto é esse aí. Essas são as palavras da carta de Jeremias. Profeta enviou de Jerusalém o resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa, habitai-as e plantai jardim, e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal,
para dar o fim esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmos de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei voltar aos vossos cativos e congregar-vos-eis todas as nações de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei, né? Essa aqui é uma carta de recomendação para o povo de Judá que estava sendo levado cativeiro, e se eles fizessem isso aqui, teria paz, e o Senhor, depois de 70 anos, traria novamente essa nação para a sua terra, né? Para a sua origem. O exilado, irmão, é um lugar que você fica ali, mas você não tem aquela liberdade como tem na sua casa, né? No seu lar. Mas Deus diz que Ele tem um plano para essa nação, né? Eles passariam por essa turbulência, mas depois de 70 anos, eles voltariam para a sua nação. O objetivo aqui do estudo, irmão, dessa semana, é proporcionar a compreensão de que os planos de Deus nunca foram apenas individuais, mas geracionais e missionais. Ser e fazer discípulo faz parte dos planos de Deus. A nossa nação, aqui brasileira, né? Graças a Deus nós temos bastante missionários, bastante pessoas vocacionadas, né? Com o intuito de propagar o Evangelho e todos conheçam a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, irmãos, o objetivo é não só individualismo, né, que Deus estava fazendo naquela nação, mas de gerações, né, que iria posteriormente conhecer o nosso Deus, único Deus verdadeiro. Os capítulos 29 a 31 de Jeremias registram um dos momentos mais difíceis da história de Israel, né? Exilados babilônicos. Jerusalém havia sido invadido por Nabucodonosor, parte do povo já estava deportada para a Babilônia e a nação vivia uma profunda crise espiritual, política e emocional. Parece que o tempo não mudou, né, irmãos? Hoje, praticamente nas nações mundiais, sempre tem esses problemas, né? Mas o que falta para a paz verdadeira exercer no coração do homem? O que parecia ser o fim, na verdade era consequência de anos de desobediência, afastamento da aliança com Deus. Foi nesse contexto que surgiu a famosa promessa de que Deus tinha planos de paz e não de mal, né? Para dar um futuro, uma esperança. Nos nossos dias, né, nos dias atuais, essa esperança é cada dia mais presente, porque se nós buscarmos, como o texto diz ali, e orareis e buscarei de todo o coração, com certeza Deus vai estar presente nessa nação. Basta somente os homens de bem, os que realmente querem dedicar uma vida espiritual na presença de Deus, se colocar na posição como nós devemos se colocar, de servos e humildes, né? E Deus fará milagres nesta nação. Foi nesse contexto que surgiu, né, aqui essa esperança, né? Essa promessa não era uma fuga imediata do sofrimento, mas a garantia de que o sofrimento não seria o capítulo final da história. Aqui está relatando Israel, né? O Israel e o reino do sul, o reino de Judá, que Israel já tinha sido levado cativeiro, foi a primeira leva, e agora o restante do povo de israelita, né? O reino do sul, Judá, seria levado cativo pelos mesmos erros dos seus compatriotas, né? Que foi a desobediência, a idolatria, a corrupção geral do gênero humano, né? E a crise espiritual.
O Senhor prometeu quebrar o jugo da opressão, restaurar a saúde do povo e trazer de volta os cativos. Deus estava conduzindo o povo ao exilado, o povo já estava exilado, estava fora da sua nação, mas com um ensinamento pedagógico para que eles se lembrassem que Deus é um Deus justo, um Deus de palavra, um Deus que confirma a sua soberania, né? E Deus queria que eles acertassem os ponteiros, né? Como Deus também quer que as nações atuais, né, a nossa nação, todos os indivíduos sejam tratados ao reconciliamento com o Criador, né? E ele diz assim a fórmula como devemos portar. Deus não só dá o caminho, mas dá a fórmula também como devemos portar. A disciplina não era a rejeição definitiva, mas a correção como propósito. Então Deus tinha um propósito de corrigir aquela nação, levando aquela nação a ser cativa, a ser escrava, né? A tirar a liberdade do indivíduo. Uma pessoa que está escravo, está exilado, ele não tem a liberdade plena, né? Então Deus reafirmou que Israel continuava sendo seu povo e que ele reconstruiria o que foi destruído. O cativeiro não era o fim do plano de Deus, mas o caminho para uma renovação mais profunda. Esses capítulos revelam que mesmo em meio à crise, Deus continua soberano e fiel à sua aliança, fiel à sua aliança. Então Deus tem uma aliança com o povo da atualidade da nossa nação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio trazer essa aliança entre Deus e os homens, confirmando o propósito de Deus é que nunca e jamais abandonaria aqueles que seria fiel a Ele enquanto aqui viver neste mundo presente. Qual era o propósito de Deus? Enviar o seu Filho e restaurar os do cativeiro do pecado. Naquela época, o povo seria restaurado, a sua nação, e reconstruiria a sua nação. Mas no Israel de Deus agora, Deus tem um propósito. Aqueles que permanecerem fiéis a Cristo entrarão no reino dos céus pelas portas, né? E todos aqueles que confiam na esperança que Deus traz para esse mundo é que entraremos pela porta da Nova Jerusalém. Os planos de Deus não são isentos de sofrimentos, né? Por mais que sofremos, né? Por mais que Deus traga um plano, um planejamento para recuperar esse indivíduo, esse ser, ele não isenta de passar por adversidade, né? No capítulo 4, o capítulo 29, afirma que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar os prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Então o plano não foi do diabo, o plano não foi de Nabucodonosor, mas permissão de Deus para que eles lá aprendessem a obedecer à voz de Deus, né? O homem, o judeu na sua terra, ele tinha toda a liberdade, toda a fartura, toda uma terra bem-aventurada, né? E ali eles, na extravagância, cometeram o erro. Como em todas as nações, quando ela se sente a máxima da situação, ela extrapola, né? Então, esse povo, os judeus, esse reino, extrapolou todos os seus parâmetros, né? A sua ética, moral, costume, e principalmente se afastou da graça de Deus, né? E isso acontece até hoje. Não foram os povos inimigos, não foi Satanás, mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem permitiu que o povo de Judá fosse levado para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. O cativeiro babilônico estava acontecendo porque Deus permitiu uma nota de permissão.
No entanto, o mesmo Deus, no versículo 10, garantiu que resgataria o povo, trazendo de volta para Jerusalém. Mesmo o povo vivendo em meio a uma severa crise, lutando para sobreviver em meio ao olho do furacão, o Senhor apareceu dizendo: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Que Deus maravilhoso, né, irmão? Quando nós vemos uma história verídica, né? Na verdade, é uma história verídica que aconteceu com o povo, de exemplo para todos nós, que quando o homem se rebelar, mesmo assim, o homem se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados, Deus tem um plano de paz, tem um plano de esperança, né? A nossa esperança é o Senhor Jesus, né? Todos nós esperamos este grande momento em que toda a redenção do mundo se completará na máxima, né? No êxtase da volta de Cristo. É possível enfrentarmos sofrimento no cumprimento dos planos de Deus. Um bom exemplo que pode ser mencionado, além da história que estamos abordando, é a experiência de um jovem chamado José. Por coincidência, meu nome é José, né? Mas esse José aqui é o José do Egito, o filho de Jacó, que teve uns sonhos e Deus tinha um plano para aquela nação. Já tinha falado com Abraão que eles passariam um longo período fora do seu lugar de nascença, né? Da criação ali, né? E eles passaram 400 anos, né, irmão? Olha só como é que Deus cumpre essas palavras. 400 anos foram cativos no Egito, porque os seus irmãos tinha ele como um sonhador, ou tinha ele como um esperto, né? Invejou a José. José era o filho mais velho de Raquel e tinha seu irmão também Benjamim, e foi levado cativo. O venderam como escravo a tribo ismaelita, e depois da tribo eles foram vendidos lá por vamos dizer assim, um soldado, né, de Faraó, e ali ficou trabalhando. E ele passou por adversidade ali. Mas Deus honrou também José, fazendo ele governador, né? José foi o primeiro filho de Raquel e cresceu como filho favorito do seu pai Jacó. Depois tinha um plano para José. Após muitos anos de sofrimento, ser maltratado, vendido pelos seus irmãos, ser caluniado pela esposa de Potifar, ser esquecido na prisão, aos 30 anos de idade, José chegou à segunda posição mais poderosa da terra desde o início. O plano de Deus era tornar José homem influente naquela nação. Por quê, irmão? Porque a nação seria levada, né, para cativo. Houve fome ali, eles foram peregrinar lá no Egito, e depois José se rebelou e foram levados seus parentes todinho para morar ali naquela terra, né? Uma terra que foi escolhida para eles criar o gado e coisa mais. E eles ficaram lá 400 anos. Mas a promessa é que depois de 400 anos, Deus daria livramento também. Então é um Deus que ele tem uns planos, né? Os planos de Deus não são os nossos planos. Não somente a história de Judá, mas também a história de José nos ensina que é possível enfrentarmos sofrimento, mesmo estando vivendo em cumprimento dos planos de Deus. Na verdade, pior do que sofrer vivendo os planos de Deus é sofrer por viver fora da vontade de Deus, né? Irmãos queridos, né? É o que muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e podemos agradecer. Quanto maravilhoso pertencer a Deus, né? Está nos planos de Deus, está nos projetos de Deus. Tem pessoas fora do projeto de Deus, sem a presença de Deus, mas não é porque Deus não quer estar presente, é porque ele não quer a presença de Deus. Tem rejeitado o Filho, né?
E não é da agora que ele rejeita o Filho. E Jesus foi aquele que morreu lá na cruz, dando o seu sangue para resgatar até ele mesmo que rejeita a salvação. A incredulidade do coração do homem faz com que o homem não crê na promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus para os nossos dias? Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o anjo apareceu a Maria, falando sobre a vinda. Os profetas anunciaram, né? E que nasceria o Cristo. E veio o Cristo, o Manuel, o Deus conosco, para resgatar. Mas o seu povo, os próprios judeus, o rejeitaram. E aqueles que rejeitaram, e aqueles que o creram, como nós, né? Cremos no seu Filho, o poder, foram feitos filhos de Deus, né? Então, irmãos, o plano de Deus é perfeito para mim e para você. Os planos de Deus, podemos enfrentar a adversidade, enquanto os planos de Deus em nossa vida se realizam. No entanto, a companhia e proteção e o cuidado dele sobre nós são indiscutíveis, né? Enquanto estou aqui falando com vocês, Deus está fazendo planos de bênção para nós, né? Então, nesse primeiro tópico, falamos planos de Deus não são isentos de sofrimentos. Deus não nos isenta de sofrimentos. Deus quer que nós enfrentemos as adversidades e fortalecemos a nossa fé nele, né? É a maneira de nós sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Segundo tópico aqui, irmãos, os planos de Deus nem sempre são os nossos. Já parou para pensar? O que eu queria? Muitas das vezes nós queríamos coisas que para nós parece ser importante, né? Mas aos olhos de Deus, se nós adquirirmos aquelas coisas, pode nos contaminar, né? Quantas coisas pode contaminar o coração do homem, né? Então, a razão de Deus para permitir alguns cenários que não concordamos ou que não entendemos, sempre serão maiores do que o nosso desejo de nos livrar deles. Ainda que não compreendamos, os planos de Deus sempre terão como objetivo trazer de volta para perto deles, né? Muitas das vezes as pessoas se orgulham tanto, e o orgulho é uma da maneira mais fácil de se afastar de Deus, porque o orgulho nasceu no coração de um inimigo nosso, né? Que foi Satanás. Foi o orgulho, a vanglória que afastou Satanás, o diabo, não vamos dizer assim, de Deus, né? E com isso, o orgulho é um dos grandes pecados que a humanidade carrega no seu coração. O orgulho faz com que a pessoa não reative, né? Não se junte, não se reconcilie, porque o orgulho é ferido das pessoas, né? Ainda que não compreendamos os planos de Deus, sempre terão como objetivo trazer-nos de volta para perto dele. Precisamos sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Precisamos submeter a nossa vontade e os nossos desejos a algo muito maior. Então, o que Deus quer para o homem é coisas boas, né? Ele quer que o homem seja feliz, que o homem seja harmonioso com a natureza, que seja amigo dele, né? Um dos objetivos é que Deus venha fazer parte dos seus pensamentos, dos seus desejos. Porque muitas pessoas hoje enfrentam doenças da alma, né? Poderia falar várias aqui, doenças psicomáticas, que confronta a própria existência do homem e ele fica pensando coisas, né? E muitas das vezes o pensamento foge até da realidade e quer, vamos dizer aqui, se autodestruir, né? Porque as pessoas se envolvem com tantas coisas, né? Que ela sente que está errada em cometer alguns atos contra a vontade de Deus e se entristece também a alma e o espírito do homem. O problema é que quando Deus não responde imediatamente às nossas orações de forma como gostaríamos, perdemos a paixão, né?
Aí nós achamos que somos maiores e melhores do que Deus. Aí achamos que Deus é contra nós. Mas Deus nunca será contra o ser humano, porque foi Ele mesmo que gerou a vida em nós. E nos deu o ar que respiramos, a comida que alimenta o nosso corpo, né? O ar que respiramos, né? Então, irmãos, tudo parte da vontade de Deus. O envolvimento com o cumprimento dos planos de Deus tem mais a ver com uma vida de dependência do que com a obtenção de resposta desejada. Como bem disse o profeta Isaías, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem meus caminhos são os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, né? Deus fazendo distinção uma coisa da outra. Olha só, quanto o homem tem rejeitado o plano de Deus para que ele seja restaurado, né? Vamos dizer assim, para que ele tenha paz. Paz com Deus e paz consigo mesmo e com seus semelhantes, né? Hoje uma das mais coisas são a violência, a maldade crescente no homem, né? O desejo de vingança. Tudo isso aí, irmãos, não parte de Deus, parte da parte do inimigo, que tenta frustrar a criação de Deus. Como que ele tenta frustrar a criação de Deus? Atingindo a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Eu e você, né? Então, aquele povo que foi chamado para ser representante de Deus entre todas as nações, o povo de Israel, os judeus, né? Eles não estavam cumprindo esse propósito, né? De fazer com que os outros povos viessem adorar a Deus. Agora a igreja tem essa missão, eu e você tem essa missão de anunciar o nosso Deus, um Deus criador, um Deus que deve ser adorado, um Deus que deve ser amado sobre todas as coisas. O envolvimento com o cumprimento dos planos de Deus tem mais a ver com uma vida de dependência do que uma obtenção de resposta desejada. Então você quer ter felicidade? Dependa de Deus. Não seja você mesmo fazer os seus objetivos. Deixa Deus agir com você, né? Não é você agir sem Deus, é Deus agindo com você. Deus está cuidando, né, dos seus. Como bem disse o profeta Isaías, os meus pensamentos não são... Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Então você vê que Deus está além da nossa capacidade, né? Deus pensa muito além. Quando nós chegamos a pensar alguma coisa, Deus já está à frente, né? Deus já está agindo, trabalhando. E é esse Deus que nós servimos, irmão. Um Deus que sempre está olhando para os seus, né? Nós não estamos sozinhos nesse universo. Vamos dizer assim, nesse planeta, né? Deus está conosco. E tem um hino que canta na sala de oração que fala: o Deus está, nós não estamos sós, né? Deus está conosco. O próprio Salomão foi assertivo, como afirmou: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Provérbios 16:1. Que palavra consoladora de um homem sábio, né? Inspirado por Deus. Claro, essa palavra, essa fala foi inspirada por Deus, né? Para que o homem tivesse a segurança, a certeza, né? A última palavra sempre vai ser de Deus. Deus que traz a última palavra, né? É bênção pura. Se o homem diz que você não vai conseguir, mas quem diz a verdade é Deus. Deus que dá a última palavra. Os planos de Deus podem não ser os mesmos que o nosso, mas com certeza são melhores do que os nossos, né? Quantas pessoas andavam aí frustrados, errados, mas quando encontraram o verdadeiro Deus, tiveram uma mudança radical na sua vida e hoje eles declaram com seus próprios lábios que são
as criaturas mais felizes do universo, né? Porque encontraram quem? Deus. Deus é tudo para o homem. O homem não é o centro do universo, mas Deus é aquele que está, o criador do universo, né? Ele não é o centro, ele já é o universo em si, né? Então, irmãos, nós falamos que os planos de Deus não são isentos dos sofrimentos. Os planos de Deus nem sempre são os nossos. Os planos de Deus são para o bem. Quando o homem vai edificar uma casa, ele tem uma planta, um plano, né? Então ele vai calcular a quantidade, o peso, a medida. Os planos de Deus são bem calculados para que o homem seja a criatura mais feliz, né? Porque Deus fez o homem para ser feliz. Deus não criou o homem para viver em guerra. A guerra foi uma consequência que veio através do erro do próprio homem, pela desobediência do homem para com Deus. Mas Deus tem um plano, e o plano de Deus é o resgate dessa própria alma que um dia se afastou de Deus. Eu e você estamos dentro desse plano, né? Você, quando quer cuidar da sua saúde, você tem um plano médico. Quando você quer comprar a casa, você tem um plano de financiamento. E aqui Deus tem um plano de resgate da humanidade. No verso 1 ao capítulo 29, Deus disse ao povo: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de fazer vocês prosperarem e de dar a vocês esperança, um futuro que desejam. Olha só, né? Plano de esperança, né? Um plano de prosperar. Quem não quer ser próspero, né, irmão? Todo mundo quer prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade, irmão, é Deus no coração. É a convicção que você vai passar pelas lutas, problemas, enfermidade, e pobreza, tudo, né? Igual aquela palavra do apóstolo Paulo. Sei ter riqueza, sei estar na bonança, mas sei também passar por adversidade. E que o apóstolo Paulo foi um dos que mais propagou o evangelho depois de Jesus Cristo, né? Foi o apóstolo Paulo, né? Com as suas cartas, que até hoje transformam vidas, né? Inspirado também pelo próprio Espírito Santo, né? Planos de fazer de vocês prosperarem e dar a vocês esperança de futuro que desejam. Os planos de Deus são para o bem e sempre teremos como objetivo de nos tornar alguém melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus, que reflita o caráter dele em outras pessoas, né? Então, desculpa aqui, irmão. Então, irmão, nós vemos que Deus sempre está trabalhando para os seus, né? Aquele povo que foi levado lá para o cativo, Judá, né, o povo de Israel, eles não estavam ali só. Deus estava com ele. Todo o tempo Deus esteve com ele. E no tempo determinado, tempo passado aquela geração, já aprendendo as lições de ser levado cativeiro, de ser o mais obediente, né? E ser retornado para a sua terra, a sua pátria, a sua nação. Hoje está aí Israel, né? Depois também, várias vezes foram levados, expulsos da sua terra, e hoje reconquistaram novamente o seu território, né? Onde foi demarcado pelo próprio Deus que ali é a terra deles, né? Olhar para esse capítulo da história de Judá é considerar a presença do cativeiro em meio ao cumprimento dos planos de Deus, deve alimentar em nossa mente a convicção que, ainda que toda circunstância não se favoreça, ainda que as nossas orações não sejam respondidas como desejamos, continua existindo uma esperança. Deus está agindo em nosso favor. Sem dúvida, né, irmãos? Ainda que todos os problemas na luta, quem não passou luta, né? A luta vai passar, as enfermidades vão passar, mas a fidelidade, sempre Deus vai estar com você. É certo, né? É certo que quando você clamar a Deus,
Deus responderá. De uma forma ou outra, Deus vai responder você. Deus sempre terá planos de bênção. Isso é o que eu creio, né, que a Bíblia nos ensina, né? Basta nós sermos obedientes a Deus, né? Muitas vezes interpretamos o bem apenas como conforto, portas abertas, ausência de problema. Porém, na perspectiva divina, o verdadeiro bem inclui transformação interior. Olha só. Amadurecimento espiritual e alinhamento com a vontade de Deus. Esse é o objetivo que eles foram levados para lá. Amadurecimento, irmão. Temos que ser maduro na fé. Não ser levado por toda a roda de doutrina, todo vento de doutrina. Por isso que muitas pessoas são enganadas no Evangelho. Por isso que existem muitas pessoas que se dizem que são e não são. Porque o que comprova é a sua espiritualidade, o amadurecimento, né? Quando você absorve realmente a convicção que Deus sempre trará bênçãos celestiais, transformação interior, amadurecimento espiritual e alinhamento com a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Deus quer que você esteja alinhado ao pensamento de Deus. Meu pé está batendo aqui no... Perdão, tá, irmão? Então, irmãos, o que o homem parece atraso pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser preparação. Às vezes a pessoa ora e acha que Deus está atrasando, né? Não, Deus está preparando, né? Está trazendo preparação. Crer que planos de Deus são para o bem e confiar no caráter dele acima das circunstâncias. Não existe pessoa mais ético do que Deus. Não existe. Não existe pessoas mais verdadeiro do que Deus. Existe? Não existe. Deus é único. Então, meu irmão, tenha certeza, Deus fará cumprir os planos dele. Crer que os planos de Deus são para o bem e confiar no caráter dele acima das circunstâncias. Entender que a história não termina no momento difícil e que Deus é especialista em transformar cativeiro em testemunho. Olha só, né? Mas quando não compreendemos o processo, podemos descansar na certeza que o final que ele prepara é de esperança, restauração e vida abundante. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê lá o final do desfecho da história da humanidade, né? Já está lá. Aqueles que permanecerem, aqueles que voltarem, aquelas cartas que ele escreveu para todas aquelas igrejas, 7 cartas, né? Então cada uma tinha uma referência de um cumprimento. E no final de tudo, Deus ainda escreve, né? Dando esperança naquele lugar chamado céu, que todos nós almejamos morar, né? Então, irmãos, continuamos firmes, abundantes, sempre avante na vinda do Senhor. Concluindo esse estudo, irmão, né? Deus não prometeu a ausência do exílio, mas garantiu a presença, o propósito futuro em meio a ele. O sofrimento não anulou as promessas, apenas fez parte do processo. Então você tem que entender que o sofrimento da sua vida, da sua família, está ligado ao processo para que você adquira amadurecimento espiritual, né? Apenas faz parte do processo. O bem de Deus não é definido pelo momento que estamos vivendo, mas pelo resultado que ele está construindo. Ainda que haja disciplina, espera, desafio, nada foge do seu controle. Ele continua escrevendo a história com esperança, restauração e transformação, né? Esse evangelho que nós cremos está sendo construído agora, sendo escrito pelo próprio Deus, né? As nossas vidas, né? Portanto, nossa resposta deve ser confiar. Devemos confiar em Deus, né? Confiar que mesmo quando não entendemos, Deus entende. Mesmo quando não vemos saída, Ele já está preparando o futuro. Mesmo quando atravessamos tempos difíceis, seus planos continuam sendo de paz, cuida e propósito.
cuidado e propósito, né? Meu amigo, meu irmão, creio que demos a pincelada aqui nesse estudo, né? Você que faz parte aí da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, não deixe de comparecer lá na sua igreja, né? Para participar também com os amados irmãos professores, né? Aqui esse canal é incentivar que você também participe na sua igreja com o estudo bíblico, metódico, né? E sistemático a cada dia. Que Deus possa estar nos abençoando, abençoando a sua família. Quero orar por mim e por você e agradecer desde já a sua presença até o final desse estudo. Que oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, soberano Deus, quero agradecer a Ti, ó Pai, por cada um dos meus amados irmãos que tem acompanhado esse estudo. Que esse estudo seja bênção na sua vida. Que as palavras que foram pronunciadas possa edificar a cada um deles. E que ele seja agraciado por Ti, ó Pai. Abençoa a sua família, dê prosperidade, dê palavras de esperança. Que o homem possa buscar em Deus, confiar sempre na boa palavra do nosso bendito Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, opera na sua vida, assim como o Espírito Santo consolando todo o coração aflito, desesperançoso, ó Deus. Que ele possa a cada dia se aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo, né? Se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?